Até amanhã. Até amanhã. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Participe do Fala Galera de hoje. Qual a sua opinião em relação ao desabafo do Lucas Drubsky sobre o Guarani durante a coletiva de apresentação no Ceará? Ele disse nessa coletiva, você que ainda não teve a oportunidade de acompanhar, que em nenhum momento se falou em acesso no Guarani. E para os pontepretanos, entre os principais jogadores com contratos mais longos, Kaique França, Castro, Matheus Silva, Luiz Felipe, Felipe Amaral, Leonaldo, Felipinho, Eliel e Gé. Quem faria mais falta no caso se sair da ponte? Então é o seguinte, 971021493 é o WhatsApp para você participar com mensagem de áudio e também mensagem de texto. Áudio curto, texto curto também, para dar tempo do maior número de participantes. Eu vou repetir. Qual a sua opinião em relação àquilo que disse Lucas Drubsky, ex-executivo do Guarani, na coletiva de apresentação lá no Ceará? E para os pontepretanos, entre os principais jogadores que tem contrato mais longo, né, até o ano que vem, com a ponte, no caso o Kaique França, Castro, Matheus Silva, Luiz Felipe, Felipe Amaral, Leonaldo, Felipinho, Eliel e Gé. Quem faria mais falta caso saísse da Ponte Preta? 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Pautas do Guarani. Em coletivo de apresentação no Ceará, Lucas Drubsky desabafa sobre a sua passagem pelo Guarani. O dirigente explica sua resposta durante a coletiva no Ceará. Novo superintendente de futebol do Guarani, Juliano Camargo, foi apresentado oficialmente há pouco no estádio Brinco de Ouro. Já já o Vladimir Catarino, que estava na coletiva, vai trazer no seu boletim a palavra do novo executivo de futebol.
Agora no Ceará, Drubsky desabafa sobre passagem pelo Guarani. Executivo também citou dificuldade em contratar e usar a base durante o período no Bugre. Em vídeo divulgado na tarde de hoje, Drubsky explica a sua resposta. Atlético Mineiro recusa a oferta do Guarani e Bruninho não terá empréstimo renovado. Meia deixa o Bugre com 10 gols marcados e 2 assistências em 45 jogos. Venda de Bruno José a clube do Japão. Se tivesse sido feito até hoje, Guarani receberia R$350 mil. Mas, como o Atlético Mineiro, aliás, o Cruzeiro, deixou para fazer a negociação a partir do dia 1º de dezembro, Guarani pode não receber absolutamente nada pela cláusula de vitrine. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Novo superintendente vai se reunir com representantes de Derek e Bueno. Pautas da Ponte Preta. Diretoria da Macaca decide por permanência de Brigatti, mas prevê reformulação no elenco para 2024. 17 jogadores têm contrato se encerrando no final deste ano. Hoje, inclusive, vários jogadores com contrato encerrando e outros dia 2 e 3 de dezembro. Dos mais utilizados durante a Série B, são 9 com contratos assegurados. Goleiro Kaique França, os zagueiros Castro e Matheus Silva, lateral Luiz Felipe, os volantes Felipe Amaral e Leonaldo e Felipinho, e os atacantes Eliel e Gé. No entanto, no caso de Felipinho e Kaique França, jogadores são monitorados por outros clubes e podem deixar a Ponte Preta. Na mira do Paysandu, comandado por Hélio dos Anjos, Fábio Sanches também falou em tom de despedida no sábado, enquanto Elvis citou convites para 2024 e deixou o futuro em aberto. Pablo Diego também dificilmente vai ficar. Macaca só aceitaria liberar atletas mais utilizados e que estão com contrato mediante ao pagamento de multa rescisória. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria do 15 espera posicionamento sobre Samuel Andrade. Você também terá no programa de hoje pautas, notícias do dia, mas que não tem ligação com os clubes de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Santos está fora da Copa do Brasil de 2024. Peixe precisaria terminar o Brasileirão na melhor colocação entre os times que não vão à Libertadores do ano que vem. Mas derrota para o Fluminense na noite de ontem acabou com as esperanças. Pauta 2. Em silêncio e sem protesto, Botafogo desembarcou no Rio após um empate com o Coritiba. Delegação alvinegra chegou na tarde desta quinta-feira no aeroporto do Galeão e ninguém quis falar com a imprensa. Pauta 3. Série B teve 32 demissões de técnicos neste ano e apenas 3 times não trocaram de comando. Vitória, Criciúma e Novo Horizontino foram os únicos a não demitirem os seus treinadores nessa edição da segundona do Campeonato Brasileiro. Com exceção do Novo Horizontino, Vitória e Criciúma conseguiram o acesso. 17:09, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado.
Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fala, meu amigo! Já tá sabendo da Black Friday Uesco? São 30 ferramentas Uesco distribuídas ao longo de todo o mês de novembro. E participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram da Uesco no @Uesco_Brasil, seguir o perfil, curtir o post oficial que vai estar fixado no feed e marcar um amigo. Depois, acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto! É só torcer. Corre pra participar! O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá em cada nova lei, em cada melhoria. Tá na fiscalização, tá em nossas vidas. Tá no novo salário do trabalhador. Tá no trem que liga São Paulo a Campinas. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Alesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Alguém especial está se formando e vem sendo esculpido pela vivência da história. Faça o que é necessário sem perder nenhum tempo. O tempo não espera pelos indecisos. Muitas vezes não temos a segunda chance. Mergulhe sem hesitação em busca dos seus sonhos. Você só saberá se o que vai encontrar é melhor do que o que você deixou para trás chegando lá. Gostaria de te desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos. Desejos grandes. E que eles possam te mover a cada minuto ao rumo da sua felicidade. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas.
Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17 horas e 16 minutos em Campinas. Mande para cá suas mensagens. 971021493. Participando do programa, mandando mensagens de áudio e também mensagens de texto. Texto curto e o áudio curto também, para que dê tempo aqui do maior número possível de participantes. Olha aqui o ouvinte participando conosco. Mensagem de texto. Boa tarde, amigos. Creio que Felipinho tem que continuar. Sobre o Kaique França, creio que já foi, pela foto que fez com o Hélio dos Anjos. Ponte tem um grande goleiro, que é o Pedrão. Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Abraço. Opa, abraço. Sempre que vem uma mensagem de Souzas, eu lembro da minha querida mãezinha. Há muitos e muitos anos, desde 1971, está morando no céu. Então, abraço para você e para todos aí de Souzas. A minha mãe nasceu no Arraial dos Souzas. Era Arraial dos Souzas, muito mais tempo depois se transformou em Distrito de Souzas. Abraço, muito obrigado. Batista, boa tarde. Acho que o Felipão deu um nó no time do Tite, com a escalação de um desequilibrante externo. Na zona 14, no Atlético Mineiro, e faltou no Flamengo treinabilidade. Edivalmir Massa. Edivalmir, fazendo uma brincadeira aqui com os termos utilizados pelo Tite, o famoso Tites. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira para o nosso ouvinte. Sempre agradecendo a audiência de todos. Vamos ao Fala Galera de hoje. Qual a sua opinião em relação ao desabafo de Drubski sobre o Guarani durante a apresentação dele lá no Ceará? Eu acho que ele se defendeu, na verdade, né? Não entendi como desabafo. Ele explicou na visão dele o que aconteceu, como foi o trabalho dele, e na visão dele também como foi o direcionamento do trabalho com a diretoria. Não é? Eu não enxerguei a coisa assim com tanta gravidade, mas tem gente que transformou isso numa grande polêmica. E eu respeito, tá, gente? Eu só acho que ele contou na visão dele o que aconteceu. Isso não isenta ele do trabalho ruim que ele fez, das apostas ruins que ele determinou, mas está tudo dentro de um bojo. O time foi incompetente, a diretoria... Eu estou falando futebolisticamente falando, tá? As escolhas foram feitas, o treinador se perdeu no meio do caminho, então é mais ou menos por aí, na minha modesta opinião. Entre os principais jogadores com contratos mais longos,
Quem faria mais falta à Ponte caso saísse? Kaique França. Não há dúvida que ele se transformou no principal jogador da Ponte por razões óbvias. O Kaique França hoje é unanimidade no Majestoso. E caso, apesar dos goleiros, reservas que a Ponte tem, são de categoria e com um futuro bom, mas a liderança e o trabalho que o Kaique fez, caso ele saia, na minha opinião, fará muita falta, Batista. Para cá, mensagens, participa conosco através do 971021493. Mensagem no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, Greger, Tigrão, Cosme Medina de Indaiatuba, Ponte Pretana. Ô Batista, você falou que tá com saudade do Dodge? Aqui em casa, na minha garagem, tem um Opala de 77 V8 guardado, que era do meu pai. Totalmente original, guardadinho aqui na... Isso aqui é lata de verdade. Mas vamos lá. Eu queria uma pergunta sobre vocês. Eu queria saber se o Elvis vai... Vocês acham que o Elvis vai continuar na Ponte? É a dúvida. Elvis, Kaique, sabe que vai continuar na Ponte? Vocês me respondem isso daí? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço, muito obrigado. Isso foi ontem, né? Falei do meu Dodge Dart RT. E aí, agora o ouvinte está falando a respeito, né, que ele tem lá na garagem um Dodge Dart RT. O meu era cinza, esse cinza chumbo. E na fachada lateral, assim, tinha uma faixa em preto, né? Era realmente muito interessante. O único problema é que ele tinha o câmbio em cima, né? E o câmbio em cima, às vezes, ele engastalhava. Aí tinha que entrar embaixo do carro para poder acertar lá, para o câmbio voltar, né, a engrenar. Então, realmente, era um negócio complicado. Até esse Dodge Dart, depois, ele quebrou a embreagem e não tinha peça, né? Ele era... Dodge Dart era da Chrysler e não tinha peça. Aí tinha um amigo meu lá em São Joaquim da Barra, o Chico Mecânico. O Chico tinha uma oficina lá no fundo da casa dele. Tinha uma mangueira lá enorme e tal. Inclusive ele era embaixo da mangueira oficina. Aí ele falou, olha, deixa o carro lá e tal que eu vou tentar arrumar. Passou um mês, aí encontrei ele e ele falou, olha, passa lá que eu consegui arrumar o carro. Quando eu cheguei lá, ele falou, olha, eu coloquei uma embreagem de caminhão Mercedes no Dodge. Falei, mas ficou horrível. E a embreagem ficou muito levantada, então para poder apertar para mudança de marcha, né? Você tinha que o pé vinha para trás assim, né? Para poder alcançar o negócio. Ficou realmente um troço horroroso. E aí eu passei o Dodge para frente. Troquei num gravador velho, troquei num fogão. Tava pensando em casar na época, né? Com a minha amada Márcia Batista. 43 anos de casado, na época eu estava namorei 3 anos. E aí troquei lá nos móveis lá e tal e passei o carro para frente. Mas era um baita carro extraordinário, muito confortável. Abraço para você em Indaiatuba, mais um ouvinte no ar. Boa tarde ao Campos, Jardim do Lago. Vice-presidente de futebol, diretor de futebol, executivo de futebol, gerente de futebol, superintendente de futebol, coordenador de futebol. Alguém sabe me dizer com precisão absoluta quais são as diferenças? Tá, tenha santa paciência. O CH sabe. CH sabe qual é a diferença entre um e outro, hein, CH? Pode contar para nós? Você é um fanfarrão, Batista. Nenhuma! Isso é mais uma narrativa do futebol. É tudo a mesma coisa, gente. Cada clube tem o seu jeito de tocar. Tem autonomia, não tem autonomia, isso muda de clube para clube, mas todos têm a mesma função. No fundo, é tudo a mesma coisa.
Agora vamos dar uma paradinha para resfriar o assunto e falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E que os fluidos de radiador deles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 17 horas e 26 minutos em Campinas, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, integrantes da mesa da Bandeirantes. É Fernando Ponte Preta de Sumaré. A respeito da Ponte Preta, espero que essa diretoria aí não faça uma burrada, né? Não ficar com o João aí de técnico aí, pegar outro cara aí que não conhece o clube, não tem identificação com o clube, né? Espero que dessa vez faça a coisa certa e continue aí com o João Brigatti, né? E manter, eu acho que tem que manter o trio de ataque, né? Se conseguir, né? Gé, Pablo Diego, Elvis, né? Esses três aí não pode sair. E o goleiro, né? Kaique França, é difícil, mas tem que fazer um esforço aí para tentar ficar com ele. Agora, onde o João descobriu o zagueiro, esse zagueiro aí que jogou aí, eu não lembro o nome dele, jogou os últimos jogos aí pela Ponte Preta. Pelo amor de Deus, que zagueiro bom. Abraço. Abraço, muito obrigado. Castro, né? Você esqueceu o nome, mas zagueiro Castro. O Castro, ele estava no Águia de Marabá. Foi eleito, inclusive, o melhor volante lá do Campeonato Paraense. Campeonato Paraense. E aí ele, até jogando pelo Águia de Marabá, disputou também Copa do Brasil. O Águia eliminou o Goiás. Ele, depois do empate, né, a partida foi disputada por pênaltis. E nos pênaltis 7-6, o último pênalti foi batido pelo Castro. E o João Brigatti, que esteve conosco na última terça-feira, programa especial lá na LG Moto Imóveis. Ele revelou na conversa que estava tendo conosco lá no ar, de que o Castro, porque é o seguinte, o Castro ele veio para o Sub-23, ele disputou a Copa Paulista. E a Ponte foi muito mal na Copa Paulista. Não conseguiu a classificação nem na primeira fase da competição. E o Castro estava nesse time jogando como volante. Ele veio como volante. E aí terminou a participação na Copa Paulista, ele foi puxado para o time principal da Ponte. E o João Brigatti disse que nos treinamentos colocou o Castro para jogar de volante, testando o jogador, e não gostou. E aí o Brigatti disse que conversou com o Castro, bateu um papo com ele, e o Castro disse para o João Brigatti que era zagueiro de origem. Estava jogando como volante, uma circunstância, né, que surgiu lá no Águia de Marabá e foi muito bem. Foi eleito o melhor volante da temporada do Campeonato Estadual, mas ele era zagueiro de origem. E o João Brigatti, então, pegou e escalou ele no treino para jogar de zagueiro. E ele foi muito bem. E aí escalou ele para jogar, né, para disputar aí a primeira partida como zagueiro.
Então veja, eu estou sempre falando aqui que o treinador, ele participa da vitória ou da derrota em 80% quando da escolha das peças. A participação do treinador é, segundo o Muricy Ramalho, 25% numa derrota ou numa vitória. Segundo o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, 30%. E eu concordo com os dois, não foge muito disso. Porque uma vitória, uma derrota depende dos jogadores, né? O treinador do lado de fora, durante a semana, ele nos treinamentos pode montar bem o time. Mas com bola rolando, é muito complicado fazer alguma alteração, alguma modificação. Mas isso não foi o Muricy que falou e nem o Abel Ferreira. Quem fala sou eu, na minha opinião. O treinador, ele contribui com vitória ou derrota, ele contribui com 80% na escolha das peças. Escolha errada leva à derrota. Escolha certa leva à vitória. Leva a conquistas, leva ao acesso, leva a título. Por que eu estou falando isso? Porque o João Brigatti escolheu as peças corretas nessa reta final a partir do momento que ele assumiu. Ah, mas por que ele não escolheu quando ele é o supervisor do time da Ponte, né? O coordenador, melhor dizendo. Ele não escolheu quando era coordenador, porque isso cabe ao treinador. E o treinador era o Pintado. Então esse lance que o ouvinte colocou do Castro vai elucidar bastante essa minha argumentação. Que a Ponte vinha tendo problemas seríssimos. Quantos jogos o Edson falhou? E a Ponte tomou gol e perdeu jogos. Aí colocou o Tomás Caíque, que também não funcionou. Colocou o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira também, outra decepção, também não funcionou. Então, e tinha perdido o Fábio Sanches, né? Aliás, tinha perdido o Matheus Silva. Ombro, caiu de mau jeito lá na partida contra o Sport e acabou desfalcando, passou inclusive por cirurgia. E aí vem o Brigatti, aparece com o Castro. Quando apareceu no time com o Castro, quase que unanimemente os analistas estranharam. Olha, o Castro participou de um fracasso retumbante que foi a participação da Ponte na Copa Paulista. Como é que agora ele aparece aí no time principal da Ponte? Porque o João Brigatti tinha conversado com ele, porque tinha testado no treinamento. E aí sentiu firmeza que dava para colocar um jogador e ele realmente foi uma grata surpresa feita aí, né, pelas mãos do João Brigatti. Ele tem 28 anos, não é tão jovem. Ele é oriundo do Rio de Janeiro, nasceu lá. Ele teve participações em alguns times, né? Como o Olaria, por exemplo. Ele participou aqui também do Amparo. Ele teve no Cascavel. E também esteve lá no Garibaldi, antes de chegar no Águia de Marabá. No Águia de Marabá, ele participou de 24 jogos e marcou 2 gols. Então, teve uma participação bastante significativa. E no Sub-23, ele teve participação em 4 jogos e marcou 1 gol. 4 jogos realizados, 1 gol marcado lá na Copa Paulista, até chegar no time principal, agora já com 6 jogos realizados. Contrato até abril ficará, portanto, para a disputa do Campeonato Paulista. Parabéns ao João Brigatti, que é o pai da criança, o cara que realmente descobriu aí o Castro. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos da equipe. Batista, Tigrão, Gleiger e CH. Vocês acham que se o Palmeiras depender de uma vitória domingo para ser campeão, indiretamente o Fluminense pode entregar o jogo só para não ver o Botafogo ou o Flamengo brigar pela taça também? Abraços a todos, Deus abençoe a semana de vocês. João Busso. Ô João Busso, muito obrigado, amém. Para você também, que Deus abençoe a sua semana.
Eu não acredito nisso não, né? O Fernando Diniz é o técnico da seleção brasileira, não vai passar por um vexame desse, né? Não tem sentido algum só por causa da rivalidade. O que eu acho é que o Fluminense pode atuar nessa partida com um time misto, né? Uma espécie de time alternativo. Tá focado no Mundial, tem o Mundial pela frente, é o mais importante, Campeonato Brasileiro. Não tem mais nenhum sentido para o Fluminense. Já tinha dito que colocaria ontem contra o Santos um time alternativo. Não colocou. Foi com o time titular e arrebentou com o time do Santos. Meteu 3-0 fora o baile. Então, não acredito que vem com o time titular, não. Mas, em todo caso, quero ouvir aqui o CH sobre o tema. O que você acha, se pode, de repente, acontecer isso, né? Colocar um time reserva. Quer dizer, não vai entregar assim. Se for o time titular, vai no pau da goiaba, como se diz. Agora, se colocar um time reserva, aí facilita a vida do Palmeiras. O que você acha, CH? Existe uma discussão, e isso é corrente no futebol do Rio de Janeiro, a respeito de contusões dos atletas em gramado sintético. No jogo, e por isso que o Fernando Diniz colocou força máxima ontem. O próximo jogo, os jogadores serão poupados. Essa é a informação que eu tenho de bastidores. Porque o time está preocupado com o Mundial. Ontem o time foi na vera, foi com tudo, foi para ganhar a partida, profissionalismo. Agora, segundo o conceito do Fernando Diniz e da sua comissão técnica. Isso não quer dizer que eu concorde, eu estou dando uma informação. Então, mediante a proximidade do Mundial e também jogar em gramado sintético, tem a possibilidade grande do Fluminense poupar os seus jogadores. Fica mais fácil? Eu diria que fica menos complicado. Agora, entregar jogo, desculpa, eu não acredito. Eu conheço o Fernando Diniz. Isso é uma falácia. Nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Agora, que vai poupar, provavelmente vai. É o seguinte, quero dar aqui um recado importante para você da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, sensacional. É da Aroma das Ervas, é da família Sato, viu? Sato pai, que é o Antônio Sato, e o Sato filho, que é o Glauco Sato. A família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h38, Vladimir Catarino vem com a coletiva do novo executivo de futebol do Guarani. Estava lá. Vladimir Catarino acompanhou a apresentação do Juliano Camargo, ele que é o novo homem forte do futebol do Guarani. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as primeiras informações do Guarani. Bugre que apresentou oficialmente na tarde desta quinta-feira, na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa, o novo executivo de futebol. O Juliano Camargo chega vindo do Ceará,
Aliás, não veio do Ceará, né? O Ceará foi o seu último clube, de lá ele saiu no mês de setembro. Na entrevista coletiva estavam, além do próprio Juliano, o presidente André Marconato e o senhor Ricardo Moisés. O Juliano Camargo começou falando, Batista, sobre o desafio e sobre a responsabilidade de agora comandar o Guarani, já neste planejamento para a temporada 2024. O Guarani vem fazendo competições, buscando algo a mais, sempre batendo os 2 últimos anos aí, brigando por acesso, né? É um clube paulista que tem é o centro do futebol brasileiro, né? Todo mundo sabe disso. Então isso qualquer profissional gostaria de estar nesse centro, e acho que é um clube que vai dar as condições. A gente conversou bastante com o presidente e o Ricardo, acho que tem todas as condições de continuar sendo competitivo e buscar, sim, esse acesso tão sonhado, que é um objetivo grande do clube. O Juliano Camargo falou também, Batista, sobre fazer omelete com poucos ovos, ou seja, montar times de qualidade com poucos recursos financeiros. Ele foi questionado sobre o fato do Ceará ter bastante dinheiro e não ter conseguido acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele explicou a situação e afirmou sim ser possível montar um time de qualidade mesmo com poucos recursos. A questão financeira, lógico que ela é importante, né? No caso do Ceará, o Ceará já tinha um orçamento comprometido, né? Que vinha de um descenso da Série A para a Série B. Então isso, o número no geral ele é alto, mas o que foi nesse remanejamento, essa reformulação que foi feita para o ano, claro que interferiu. O Ceará também tinha outros objetivos, né? Que teve uma temporada de 2022 com orçamento maior ainda e não atingiu alguns objetivos. Em 2023, sim, né? A gente conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste e teve uma Série B que tinha o objetivo claro de acesso, que a gente não atingiu. Isso a gente não pode fugir, né? Mas também não correu risco algum. Teve uma competição que foi sem riscos, né? Mas a gente falhou, sim, porque acho que por toda a estrutura que foi dada, todo o orçamento que tinha, acho que a gente tinha a obrigação de ser mais competitivo do que foi. O elenco do Guarani se representa, Batista, no dia 26 de dezembro, começando os trabalhos para a disputa inicialmente do Campeonato Paulista. Segundo o Juliano Camargo, novo executivo de futebol do Guarani, a tendência é que boa parte dos jogadores do atual elenco permaneçam para a próxima temporada. Eu acredito que a gente deva ficar em torno de 15 jogadores, 15, 16 jogadores. O Campeonato Paulista ele tem número de 26, né? Então a gente deve pelo menos trazer uns 10 jogadores. A gente quer pelo menos ter um jogador por posição. Eu acredito bastante e nesse elenco que está aqui hoje, que mostrou que é competitivo, sim, né? Então buscou, teve no G4, e eu acredito em continuidade. Então, assim, eu volto a falar e vou frisar o Criciúma. O Criciúma não à toa chegou ao acesso à Série A. O Criciúma ficou com 12 jogadores do elenco de acesso da Série C, depois jogou a Série B, ficaram 18 a 20 jogadores, e agora atingiram o acesso para a Série A. Então, a gente acha que é um caminho a ser seguido, acho que já vem nesse caminho. A gente já tem jogadores da temporada passada, acho que a gente sai na frente, o treinador conhece os atletas, conhece o clube, acho que tem tudo para a gente fazer um ano. A gente vai ter que trabalhar bastante, a gente sabe das discrepâncias de orçamento, de qualidade técnica, em tudo, mas a gente faltar esforço, se dedicar, isso aí pode estar conversando com o Humberto agora, o torcedor às vezes fica chateado, mas a gente sabe o que a gente dá a vida por isso, né? A gente está todo dia, 24 horas pensando e querendo ser competitivo e atingir as metas do clube. Então, faltar esforço não vai,
Este é o Juliano Camargo, Batista, novo superintendente executivo de futebol do Guarani, apresentado oficialmente nesta quinta-feira, mas que já vem trabalhando no planejamento, na preparação, na montagem do elenco do Guarani para o Campeonato Paulista, também para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano de 2024. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Bandeirantes. Ô CH, a primeira impressão dizem que é a que fica. Qual foi a sua primeira impressão do novo executivo de futebol? Claro que você não estava na coletiva, estou falando de ouvido por aquilo que você ouviu ele dizendo aí na coletiva, hein, CH? Politicamente correto, né? Cara experiente, falou só com precisão, escolheu as palavras. É exatamente o que eu esperava da apresentação de quem está ainda conhecendo a cidade e o clube. Nem esperava algo diferente. O trabalho dele depende muito da estrutura financeira que o clube proporcionar. Não tem muito o que fugir disso. Pode até participar dessa ou daquela escolha, mas enquanto ele não começar a realizar as escolhas, a gente no Guarani não vai conseguir pontuar o trabalho dele. Não é? Ele adiantou em número de 10 a 12 jogadores, é mais ou menos isso que a gente imagina. Ele já deve ter ali um raio-x daqueles que pode contar ou não, aqueles que ficarão, aqueles que não ficarão, aqueles que Humberto não quer contar, mesmo com possibilidade de ficar, aqueles que estão de saída, mas que Humberto gostaria que ficasse. Enfim, é muito trabalho, é muita especulação, é muito cedo para falar de montagem de time, ele está apenas no começo. Eu disse ontem, vou repetir hoje, e vou falar até com que a situação se esclareça, né? A gente tenha mais dados em termos concretos de quem vai ficar e de quem vai contratar. Eu não montaria um time novo. Eu não começaria do zero. Eu manteria, se possível, uma espinha dorsal, mesmo com o trabalho incompetente que o time fez nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu tiraria uma peça, 2 peças, porque começar do zero, primeiro, custa muito caro, e segundo, pelo tempo até o Paulistão, seria suicídio. Suicídio. Então, já que o treinador é o mesmo, eu aproveitaria uma base, mas tem, evidentemente, que reforçar esse time. Algumas peças não responderam, e todo mundo já sabe, e nem preciso eu ficar aqui discursando, não é? Mas a impressão é a mesma que eu já tinha. É um cara experiente, um cara que conhece o mercado, que depende muito da estrutura, não é? Da autonomia para poder fazer ou não sucesso no Guarani. A bola tem que entrar, Batista. Se a bola entrar, o cara vira o papaléguas. Se a bola não entrar, meu irmão, aí o cara não serve, tem que mandar embora, tem que trocar. Essa é a cultura do futebol. Eu não penso assim, mas é assim que a banda toca. Mas de qualquer maneira, a impressão foi boa na apresentação dele. Vamos aqui com o Vladimir Catarino sobre ainda aquele assunto Lucas Drubsky.
deu uma repercussão gigantesca através das redes sociais e, claro, a imprensa especializada também repercutindo aquilo que o Lucas Drubsky falou na apresentação lá no time do Ceará. Vamos acompanhar da reportagem de Vladimir Catarino. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, ainda está ressonando, né? Tá dando muita repercussão a polêmica entrevista dada pelo Lucas Drubsky, ex-superintendente executivo do futebol do Guarani, que deixou o Bugre na semana passada e já foi apresentado ontem no Ceará. Ele concedeu exatamente na sua apresentação uma entrevista coletiva bastante polêmica, falando exatamente sobre o trabalho feito no Guarani e sobre o time não ter conseguido acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Chegou a afirmar, a gente vai ouvir um trecho dessa entrevista, que o pensamento inicial não era o acesso, mas sim a permanência na Série B. Tá dando muita repercussão, mas vamos ouvir primeiro, Batista, o que o Drubsky disse em sua apresentação, em sua entrevista coletiva lá na equipe do Ceará. Especificamente no Guarani, a gente chega em junho com a equipe em 11º para 12º colocado, com o objetivo, orçamento e estrutura para permanência na Série B. Em momento algum foi falado que o objetivo e a expectativa era de acesso. E graças a Deus, com muito trabalho, a gente chega no clube, né, faz a contratação do treinador, que fez um trabalho, do Humberto Lousa, que fez um trabalho fantástico, fantástico. Mesmo com recursos, o Haroldo até abriu aqui, não tem problema abrir isso, bastante esparsos, né, com a janela de transferências ali à disposição, a gente sendo praticamente limado da disputa desses grandes nomes. O nosso trabalho a gente fazia de chegar, muitas vezes até primeiro, eu lembro até com o presidente, quando foram jogar lá, especificamente do Barleta, que falei, poxa, eu conversei com o Alejandro, junto com o presidente Ricardo Moisés, o CEO Ricardo Moisés, antes de vir qualquer possibilidade, mas a gente batia na barreira econômica, e o presidente, o CEO Ricardo Moisés, na época que me contratou, uma das coisas que eu pedi a ele, e ele me garantiu e cumpriu até o final, seria esse cumprimento com as obrigações financeiras, que eu acho que esse é o nosso camisa 10, capitão de qualquer equipe, é manter as obrigações financeiras de salário, de premiações em dia, e isso foi cumprido. Para isso foi me passado da direção do clube, né, obviamente de cima para baixo, para que isso ocorresse, os investimentos seriam limitados sim. Então a gente vai no mercado, como eu estava falando, buscando uma prateleira que não era a mesma dos meus concorrentes que estavam ali brigando por acesso, tiveram. E assim, é uma disparidade, nós estamos falando aí às vezes de 4, 5 vezes mais em potencial de salário a ser pago para esses jogadores, que eu não tinha para investir. Então a gente fez o melhor possível dentro das condições que nos foi dada. E ainda assim, de uma perspectiva nula de acesso, batemos ali em algum momento da competição, vice-líder, 3º colocado, 4º colocado, 5º, brigando até a penúltima rodada por acesso. É claro, assim, a última impressão é que fica, e essas frases de efeito acaba que elas têm o seu fundo de verdade, poxa, bateu ali, deu a vontade de subir, agora é obrigação subir. Não quer saber se teve a condição para isso, um planejamento para isso, uma estrutura para isso, que graças a Deus a nossa passagem ali conseguimos melhorar bastante coisa, reformulação geral do departamento médico, aquisição de softwares e hardwares para monitoramento de treino, análise de mercado, um departamento novo criado de análise de mercado que não existia ali, mas isso fica tudo nos bastidores, ninguém muitas vezes fica sabendo, e o torcedor muitas vezes não tem interesse nisso, e está certo, o torcedor tem que preocupar com a equipe ganhando, e tem que se preocupar com isso. Nós que estamos atrás aqui da bancada, que temos que nos preocupar com os pormenores. Mas é importante a gente ter essa plataforma para falar, porque isso não é passado, e muitas vezes, de novo, lá naquela primeira pergunta que eu respondi, muitas vezes fica aquela ideia de que esse é o cara forte do futebol, ficou responsável pela questão do elenco, e tem vários quês e porquês de como foi. Então, eu considero do fundo do coração que o trabalho do Guarani poderia ter sido melhor. Sim, por diversos aspectos, mas foi um trabalho com o objetivo cumprido, que excedeu as expectativas, mas que por uma questão de viés que nós mesmos criamos, né, a partir do momento que a gente bateu ali para disputar o acesso, tem esse saldo final como um trabalho que não foi bom. Discordo.
hoje, durante a entrevista de apresentação do novo executivo de futebol, o Juliano Camargo, o CEO do Guarani, o Ricardo Moisés, falou sobre essa declaração, deu a sua posição sobre esta polêmica declaração dada pelo Lucas Drubitsky. Tenho certeza que foi uma declaração muito infeliz, um momento ali de nervoso ou um momento meio complicado de apresentação no Ceará. Eu acho que a gente tem que assumir as responsabilidades. A gente tinha sim falado e tem diversas entrevistas de todos os envolvidos no processo, vieram aqui apresentar suas coletivas, treinador, executivo, eu mesmo e a diretoria, e sempre ficou claro que o objetivo do Guarani era o acesso. A gente trabalha com um objetivo que é resgatar o Guarani, e isso a gente faz diariamente. Todos os dias a gente vem para cá com o objetivo de fazer algo mais. Estamos melhorando muito o clube, mas quando um objetivo ele não é realizado, ele não é alcançado, a gente tem que ter a humildade de vir e reconhecer que foi o que foi feito pela diretoria e por mim, pós-jogo do ABC, o pedido de desculpas. E seguimos de cabeça erguida, porque por mais que o objetivo não foi alcançado, o trabalho é bom e o fruto desse trabalho a gente vai colher. Diante de toda a repercussão, Batista, né, diante de todas as manifestações, o Lucas Drubitsky gravou um vídeo, publicou um vídeo nas redes sociais, tentando aí se explicar sobre toda essa polêmica sobre as declarações de ontem. Boa tarde a todos. Eu vim aqui hoje fazer um mini pronunciamento para esclarecer algum mal entendido que possa ter havido sobre uma fala que eu disse ontem. A gente sabe que muitas vezes, nesses dias atuais, uma fala tirada de contexto por interesses muitas vezes escuso pode gerar interpretações completamente errôneas. Então, até pelo respeito que eu tenho pela instituição Guarani, pelo presidente André Marconato, pelo CEO Ricardo Moisés e todos os funcionários, eu não poderia deixar de prestar esse serviço, né? Desde o dia que eu piso no Guarani, em momento algum faltou despendimento de energia por parte de todos ali, do presidente ao massagista, para que a gente pudesse buscar voos maiores, voos melhores na competição. Tanto que a gente vai conseguindo bons resultados e ali a possibilidade de acesso fica muito clara em determinado momento da competição. A gente chega ali, o time em 11º para 12º, chegamos a bater vice-líder da competição. Então, para nós profissionais, é claro, óbvio, que toda conquista ela é o que nos move. Gente, isso é o nosso ganha-pão. A gente precisa disso para viver, a gente precisa disso para construir um currículo bom, um currículo recheado de bons trabalhos. Então a gente buscou incessantemente esse acesso, sim, porque isso seria óbvio no primeiro momento engrandecedor para o clube, mas no segundo momento para nós funcionários, para o presidente, para o CEO, todos que compõem a estrutura do Guarani, porque isso é algo que a gente, vivendo em competição, almeja sempre. Nunca existiu de maneira nenhuma. Eu acho engraçado assim, essas teorias da conspiração, falando que foi pedido para pisar no freio, foi pedido para que não houvesse acesso, porque nunca existiu isso, pelo amor de Deus. Isso é teoria da conspiração. Todos que estão ali queriam esse sonho, né? A gente almejou esse sonho sempre ali de poxa, poder dar essa alegria para a torcida, de poder engrandecer os nossos currículos, a nossa carreira enquanto profissionais. O que houve, sim, e eu falei isso ao longo da temporada, falei ontem, e o que eu quis dizer foi exatamente isso, e aqui eu vou tentar ser mais claro do que fui, que o nosso poder, a nossa capacidade de investimento, principalmente em termos de contratações, ela estava abaixo de outras equipes que estavam brigando pelo acesso junto conosco. Então, por mais que o futebol não é só dinheiro, isso contabiliza sim para você ter um plantel mais robusto, você aumentar suas possibilidades de sucesso, mas que em momento nenhum isso foi falado para nós
haja vista que, desde o primeiro momento, a austeridade financeira, o cumprimento das obrigações financeiras sempre foi colocado como prioridade e endossado por mim, endossado por todos ali que faziam o Guarani, como sendo mais importante para isso não ser quebrado, isso não ser levado em segundo plano, para que aí sim a gente poderia ter tido problemas maiores, né? Então, não faltou em momento nenhum salário em dia, premiações em dia, premiações de valores excelentes, investimentos em áreas que muitas vezes isso não é passado para a grande mídia, para a opinião pública. No departamento médico, o Guarani hoje tem um departamento médico de excelência, um dos melhores da Série B, inclusive Série A, um investimento em hardwares e softwares de análise de mercado, análise de desempenho, que o clube vai colher frutos num futuro de curto, médio e longo prazo. Um departamento de análise de mercado que não existia no clube. Então foram feitos vários investimentos no background do clube, que vai ser colhido frutos disso sim, e demonstram sim o comprometimento dessa gestão, do presidente André Marconato, do CEO Ricardo Moisés, que são pessoas fantásticas, de quererem o melhor para o clube sempre, de quererem, e aí falo, dentro das limitações financeiras, dentro das possibilidades financeiras, sem fazer loucura, sem fazer dívidas, sem fazer compromissos que não poderiam arcar, mas colocando o máximo de esforço para conseguir alcançar esse sonho que todos nós sonhamos, e sonhamos juntos com os torcedores, com todos que fazem a grande família Guarani. Então é mais para esclarecer, para colocar isso como que não haja dúvidas do que falei, da maneira que falei, e que de uma vez por todas não haja teoria da conspiração, pelo amor de Deus, nada que chegue perto de um absurdo como esse. Então é isso, um abraço a todos, fiquem com Deus. Enfim, polêmica à parte, hoje tanto o presidente André Marconato, o próprio senhor Ricardo Moisés, todos disseram que em nenhum momento o acesso ou a não possibilidade de acesso foi declarada ou foi dita entre o pessoal da diretoria do Conselho de Administração. O foco era esse, era sim buscar o acesso. As circunstâncias, os resultados não permitiram que isso acontecesse, mas em todo momento o foco do Guarani era o acesso para a Série A, segundo as palavras da própria diretoria do Bugre. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da nossa querida Rádio Bandeirantes. Antes de eu falar aqui do Fala Galera, isso aí parece conversa. Como é que é aquela conversa dos dois pescadores surdos, Batista? Deficientes auditivos, né? Surdo. Então vinha um com uma vara de pescar e o outro lá do outro lado, né? Vendo aquele que estava indo com a vara de pescar. Aí o de lá pegou e falou assim: você vai pescar? E aí o que estava com a vara falou: não, eu vou pescar. Ele falou: bom, achei que você ia pescar. A história tá igualzinha. Com todo o respeito, aí apenas uma comparação, uma piada. Nosso respeito, nosso mais profundo respeito a todos os nossos amigos deficientes auditivos. Aliás, a gente, com o passar do tempo e da idade, a gente também vai perdendo, né? Eu tenho dentro da minha família, né, gente com problema seríssimo de audição. Minha mãe, por exemplo, minha nona, mãe da minha mãe, quando morreu com uma deficiência muito grande. Então, nenhum sentido pejorativo, apenas para ilustrar aquilo que eu vou dizer aqui agora. Parece uma conversa dessa daí, meio sem sentido. Então ele fala lá assim, com a boca cheia: em nenhum momento foi falado de acesso. Em nenhum momento foi cogitada a possibilidade de acesso. Lá. Aí ele manda um pronunciamento para sair aqui. Em nenhum momento alguém falou que não tinha interesse no acesso. Mais ou menos é essa, estou falando da essência, né? Então, em cima disso, né, eu acho que uma coisa é dar entrevista assumindo o Ceará, e alguém deve ter perguntado assim: escuta, mas porque a gente está vendo só a resposta, mas não está vendo a pergunta da coletiva.
que aconteceu com o Guarani? O que vocês fizeram lá, que o time estava com um pé e 3/4 do outro na primeira divisão? E, de repente, nos últimos 8 jogos, ganhou 4 pontos. E não ganhou mais. 4 empates e 4 derrotas. Aí, você entendeu, né? Trabalho novo, imprensa, né? Outra praça, tal. Eu acho que ele tentou justificar aquilo que aconteceu porque ele fazia parte do processo. Ele deve ter sido questionado, senão ele não ia sair falando isso daí sem mais nem menos. Não, sabe, lá não deu para contratar, tudo certo. Dinheiro, o clube tem o pé no chão, tal, mas em nenhum momento foi falado de acesso. Lá o objetivo, a essência do que ele falou, com outras palavras, era a permanência e a expectativa alcançada foi até acima daquilo que era esperado. Aí dá essa baita dessa repercussão. Então ele lá defendeu um ponto de vista dele e defendeu o trabalho dele. Só que hoje o mundo sempre foi, hoje é uma aldeia, hoje é uma barraca de camping, o mundo. Você falou aqui, estão ouvindo lá na Arábia Saudita. Tem cara nos ouvindo agora nos Estados Unidos, em Londres, né? Em Paris, no Canadá. Aliás, quem estiver ouvindo, se quiser nos mandar mensagem, é um prazer recebê-la, fora do país, no Paraguai, na Argentina. Então falou, o mundo não é mais uma aldeia, como a gente ouvia desde quando era moleque. Hoje o mundo é uma barraca de camping para 3 pessoas. E sentados, dorme sentado. É pequenininho demais. Então deu a repercussão aqui, aí ele, olha, em nenhum momento é uma frase tirada de contexto. Não teve nada de frase de contexto. Ele fez ele deu uma resposta longa, consistente, clara, sem nenhuma contradição naquilo que ele estava falando lá. E ele agora diz aqui que em nenhum momento ele falou isso, que foi algo tirado de um contexto de gente que às vezes tem outras intenções. Não, só está sendo, não é nós aqui que estamos repercutindo. O mundo da imprensa esportiva, especialmente aqui da nossa região e de outras praças, está repercutindo isso. Quem falou algo que talvez não devesse ter dito foi ele. Ninguém está com interpretação nenhuma. As palavras dele são textuais e absolutamente claras. Não tem metáfora, não tem exemplo, não tem figura de linguagem. As palavras dele são explícitas. E aí ele vem e diz que em nenhum momento ele falou. Então, desse tema aí, encerro por aqui, porque os dois depoimentos, não, os 2 pronunciamentos, depoimento é outra coisa, os 2 pronunciamentos falam por si só. O ouvinte que está ouvindo aí já tirou as suas conclusões. Boa sorte para o Lucas, lá no Ceará, que faça um grande trabalho. É um garoto, é um prodígio, né? Já num cargo tão importante, tão jovem, 30 e poucos anos. E às vezes acontece, nós aqui também deslizamos. Ninguém precisa ir para a guilhotina por causa disso. Só tem que assumir. Falou lá, replica aqui. Falou lá, confirma aqui. Porque, volto a dizer, não é o Brasil que é uma aldeia, ou o mundo que é uma aldeia. Eles não são mais uma aldeia. Eles são uma pequena barraca de camping onde, se tossir, todo mundo ouve. É isso. Então, ficar esperto com isso daí, mas o pronunciamento dele é absolutamente claro, ele tem boa fluência verbal, mas ficou pior, né? Esse pronunciamento que ele gravou para ser veiculado aqui, claro, deu uma resposta, porque ele sabe que a repercussão foi altamente negativa, e não negativa para nós, veja aí o que falou Ricardo Moisés. Pô, que isso? Declaração infeliz, parará, e estamos conversados. Ele claramente disse que não tinha no Guarani, em nenhum momento foi falado de planejamento ou de objetivo de acesso. Então, meus companheiros, está aí minha opinião. Já está dado aqui o Fala Galera do Guarani Futebol Clube.
Aí, já indo pro Fala Galera da Ponte, né? Do Drubis, que já embutia aí no Fala Galera Bugrino. Entre os principais jogadores com contratos longos, Kaique França, Castro, Matheus Silva, Luiz Felipe, Felipe Amaral, Leonaldi, Felipinho, Eliel e Gé. Quem faria mais falta à Ponte caso saísse? Puta vida. Isso aqui é difícil, hein? Eu ficaria com todos esses aqui. Todos. Sem exceção. Mas depende muito, né? Terei que fazer uma análise aqui. Eu acho que hoje, assim, na boa e na bucha, para não incumpridar mais, que eu já incumpridei no outro assunto, que é muito picante, Kaique França. E atenção, vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Tem mega feirão do acabamento rolando na Aeropisos, com mega ofertas esperando por você. Porcelanatos, pisos, argamassas, louças, metais, tintas e muito mais. Aproveite até o dia 9 de dezembro. Mega feirão na Aeropisos. Toda loja com descontos imperdíveis. Porcelanatos a partir de R$ 39,99 à vista. Pisos a partir de R$ 16,99 à vista. Argamassas a partir de R$ 8,99 à vista. As melhores marcas, atendimento personalizado, com entrega rápida em Campinas e toda a região. São 3 lojas para melhor atender você. Avenida John Boy do Lope, 8.200, Satélite Íris. Avenida Armando Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Avenida das Amoreiras, 4.079, Vila Mimosa. Acesse aeropisos.com ou chame no Aerozap 19 98315 0091. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. RP Bandeirantes. Nós voltaremos a esse assunto, né? Vamos falar mais a respeito desse assunto Drubski e também sobre a chegada do novo executivo de futebol do Guarani. Já, mas agora vamos para o intervalo 18h12. Rápido intervalo, voltamos em instantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na Rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19 3722 7740. WhatsApp 99525 4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro.
Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Mega feirão, porcelanatos, pisos e argamassas e muito mais. Do dia 25 de novembro até dia 9 de dezembro, toda a loja com descontos imperdíveis. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassas a partir de R$ 8,99. Pagamento à vista. Aerozap 19 98315 0091. Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá na saúde das mulheres, tá na proteção, tá na vida dos autistas, na avaliação. Pra quem tem dívida com o Estado, tá na renegociação, tá no desenvolvimento, tá na inclusão. Tá em todo lugar, a Lesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Lesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Green Friday sócio campeão Guarani Futebol Clube. Atenção, nação bugrina, chegou a hora de se tornar um sócio campeão e aproveitar um desconto imperdível. Somente no mês de novembro você garante 25% de desconto nos planos Vitalícia, Tobogã e Tobogã Inferior. E tem mais, novos sócios ainda levam uma camisa exclusiva adquirindo o plano anual pelo cartão de crédito. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse sociocampeão.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolis. Então, com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada do Palmeiras diante do América Mineiro nesta quarta-feira no estádio Allianz Parque. 4-0 para o Verdão. O Verdão segue na liderança isolada agora da competição. E atuou com o Everton no gol, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez, Richard Rios, depois Fabinho, Zé Rafael, depois Jailson e Rafael Veiga. Depois Rony. O Rony, aliás, iniciou a partida, mas saiu logo no início do jogo contundido. Entrou o Arthur. Hendrick, depois Flaco Lopes e ainda a presença de Breno Lopes, depois o John. A equipe que ontem foi comandada pelo técnico Vitor Castanheira, já que o Abel Ferreira estava suspenso. O América Mineiro já rebaixado com Jori, Rodriguinho, Danilo Avelar, Éder, depois Ale e Júlio César, além de Marlon Lopes. Temos ainda a presença de Lucas Cal, Juninho e Emanuel Martins, depois entrou Benítez, Mastriani, depois Renato Marques, Felipe Azevedo, depois Everaldo, a equipe do técnico Diogo Giacomini. Os gols do jogo, Hendrick logo no início, aos 2 minutos, marcou o primeiro gol do Palmeiras. Na reta final do primeiro tempo, Éder contra, acabou marcando o segundo gol a favor do Palmeiras. Na etapa final, aos 41 minutos, Flaco Lopes marcou o terceiro e o próprio Flaco Lopes, aos 47 minutos, definiu a vitória do Verdão. Publicou quase 30 mil torcedores, lembrando que o Allianz Parque ontem teve a sua capacidade de público reduzida em função de um palco que foi montado atrás de um dos gols. A arbitragem foi de Hilton Pereira Sampaio. Vitória do Palmeiras, 4 para o Verdão, 0 para o América Mineiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista.
18h19 em Campinas. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. 18h20, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino atualizando o noticiário da Macaca. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes do Esporte em Debate falando da Ponte Preta. A Macaca que confirmou a permanência do técnico João Brigatti. Brigatti foi o grande responsável, por livrar mais uma vez a Ponte Preta do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Chegou e conseguiu ajeitar o time, principalmente na reta final, nas últimas partidas. Nos últimos 3 jogos, em 9 pontos disputados, a Ponte Preta conseguiu somar 7. 2 vitórias importantíssimas sobre Tombense e CRB e um empate fora de casa com a equipe do Juventude. Resultados que selaram a permanência da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora o assunto é próxima temporada, é 2024. Claro que os frutos foram colhidos, os bons resultados acabaram chegando, principalmente aí nas últimas partidas disputadas, mas a Série B já é parte do passado. Planejamento para 2024, a Ponte Preta está de volta à Série 1 do Campeonato Paulista. O time foi rebaixado no ano passado, neste ano conquistou o acesso e o título da Série A2 do Campeonato Paulista, agora está de volta à elite do futebol estadual. Vários jogadores têm contrato até o ano que vem. Alguns até o final do Campeonato Paulista, o próprio Brigatti, tem contrato até o final do Campeonato Paulista, outros até o final do primeiro semestre do ano que vem e alguns até o final do ano que vem. Então cada caso vai ser tratado de maneira diferente nesta questão, da renovação ou até da liberação de jogadores que possam sair. Dos jogadores mais utilizados durante toda a Série B, 9 têm contratos assegurados com a Ponte Preta. São Kaique França, o Castro, Matheus Silva, Luiz Felipe, Felipe Amaral, o Leonaldo, Felipinho, Eliel e Gé. Então esses têm contratos mais longos, Caso surja interesse de outras equipes, como já foi o caso, por exemplo, do Kaique França, o próprio Gé com proposta, mas tudo tem que passar pelo aval da Ponte Preta e ter uma compensação financeira também, São jogadores, o próprio Felipinho também, um destaque da Ponte Preta nesta Série B, sempre sendo monitorado por outras equipes, mas tudo isso depende do aval de uma conversação com a direção do Guarani e também de uma possível compensação financeira. Alguns jogadores, na partida de sábado derradeira contra o CRB, já deram entrevistas em tom de despedida, O Arthur, por exemplo, já está acertado com a Água Santa para a disputa do Campeonato Paulista. O Fábio Sanches também foi sondado pelo Paysandu. Ainda não tem nada confirmado, mas deve sair. O Pablo Diego, outro jogador, bastante visado aí por outras equipes, dificilmente fica, mas por enquanto apenas tudo é compasso de especulação, nada definido com relação aos jogadores que saem. Apenas o Arthur confirmado a sua saída ou jogadores que cheguem para reforçar a Ponte Preta. A gente sabe, Batista, a questão financeira pesa. O próprio Brigatti disse em entrevista ao Esporte em Debate nesta semana. Tem encontrado dificuldades, principalmente porque o mercado está bastante inflacionado nesta época do ano, que é quando começa todo mundo a montar o seu elenco. Então, essa é uma dificuldade, é um problema que a Ponte Preta tem encontrado
para reforçar aí o seu elenco, mas tudo isso tem sido tratado pela direção com a comissão técnica na busca de reforços para montar um bom time da Ponte na disputa tanto da Série 1 do Campeonato Paulista quanto também na Série B do Campeonato Brasileiro. Batistão. A sua festa de confraternização de final de ano já tem local para ser realizada, viu? Ponto 10, pizzaria e restaurante. Você pode fazer lá também a reunião aí com o pessoal da empresa. Fazer o amigo secreto, encontro com os amigos do futebol. Fazer a festa de formatura, reunião da família, comemorar aniversários e muito mais. Reúna o seu pessoal e aí deixe tudo por conta do Ponto 10, pizzaria e restaurante. Tem pratos à la carte, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados também. E tem pizza, rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também pizza de sorvete. Cervejas, chopp, vinho, drinks, coquetéis especiais, grande variedade de sucos. Fique à vontade. Você será muito bem recebido no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Atendimento de qualidade e o espaço é agradável e também climatizado. E tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias. WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral 788. Telefone 3234-4390. Rádio Bandeirantes. Hoje mostramos na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, uma foto onde estava, provavelmente em Jurerê, lá onde o Hélio dos Anjos tem uma casa. Estava lá o Kaique França. E aí, pode ser, né, que tenha uma mensagem subliminar. Kaique França provavelmente está lá também passando férias, ele está de férias. Porque rolou o papo de que o Kaique França já tinha acertado um contrato com o Paysandu. O Hélio dos Anjos é o técnico do Paysandu. Quem passou a informação foi um jornalista lá de Belém do Pará. Agora, pode ser que não seja nada disso também, né? Tirou uma foto, estava lá, Nenê Santana também estava na foto e tinha uma outra pessoa lá que eu não me recordo quem é. Então a pergunta é, tem alguma coisa a ver? Porque é o seguinte, o Kaique França tem contrato. Para tirar o Kaique França da Ponte, tem que pagar a multa rescisória. E o Kaique França tem alguma coisa a receber? A Ponte está devendo para ele? A Ponte poderia fazer um acordo financeiro, rescindir o contrato. Não paga nada, mas a Ponte também não recebe nada. Qual é a sua leitura Começa com você, Tigrão. A sua leitura dessa foto, tendo na mesma foto o Kaique França e o Hélio dos Anjos, que é o técnico do Paysandu. Batista, só para deixar todo mundo com água na boca aqui, lá tem duas praias lindíssimas vizinhas, a Jurerê e a Jurerê Internacional. São próximas, mas a Jurerê Internacional é mais chique. Assim, só casa, sim, padrão, né? Neymar, Dorival Júnior, Filipão e artistas aí da música sertaneja, todos esses mais cotados aí, todo mundo tá em casa lá. E grandes empresários e tal, graças a Deus, eles trabalharam, tiveram méritos e estão desfrutando do trabalho deles, daquilo que conseguiram de sucesso na vida, até aí tudo bem. Então, se eu não tiver enganado, o Hélio, numa das entrevistas que deu aqui para nós, ele falou de Jurerê Internacional, mas não muda muito porque são duas praias vizinhas. Só para ilustrar aqui geograficamente, qual que é a minha leitura? Pode ter alguma coisa a ver? 20%. Pode não ter nada a ver, apenas uma coincidência, porque é um lugar lindo. Aliás, se eu tivesse tempo no momento e possibilidade de deixar o trabalho aqui,
e etc., e falasse, vou tirar uns 10 dias, eu voltaria, que eu já fiquei lá, mas não em casa, nada disso, fiquei num hotel lá, em 2005, olha só, são 18 anos, quase 19 anos atrás. Ainda misturei um pouco lá de lazer com trabalho, na oportunidade, 2005. Então por isso que eu conheço o lugar, então eu vou sempre a Florianópolis, mas sempre a trabalho, eu nem vejo o mar. Aliás, vejo o mar, mas assim, de sapato, meia, camisa de manga comprida, etc. Então, eu acho que tem 20% de possibilidade de falar, é o seguinte, vem pra cá, vamos tomar um vinho aqui, a gente acaba de conversar, tô com saudade de você, fica na minha casa, ou tem resorts maravilhosos aqui. 20%. E 80% é uma coincidência, que é um lugar sensacional, como é Maceió, né, Maragogi, enfim, tantos lugares lindos que tem no Brasil. Esse lugar aí do litoral de Santa Catarina é um dos mais concorridos, né? Aliás, só em Florianópolis tem 42 praias. Só em Florianópolis, só na ilha. Então, a minha leitura é essa. Se fosse para fazer uma interpretação à luz de números, de probabilidade, 20% de possibilidade de ter sido algo combinado, vem pra cá e também não tem problema nenhum, os caras são amigos. Se eu fosse amigo do Hélio, ele poderia me chamar para ir pra lá. Isso não quer dizer que eu ia comentar jogo lá na Rádio Liberal de Belém, até porque o Hélio não é meu procurador. Então nada, né? Se foi a convite e os dois estão de férias, nenhum problema. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que é só uma coincidência. Porque o que o Nenê estaria fazendo junto? O Nenê também vai para o Paysandu? Não, o tempo vai dizer. Eu acho que não. Eu acho que combinaram, é um lugar paradisíaco, lindo, uma estrutura sensacional. Vamos para lá. Vou tirar uns dias aí, sou merecedor. Temporada dura, difícil, causticante. E, coincidentemente, o Hélio parece que reside... Não parece não, ele disse aqui que acabou de construir ou adquirir um imóvel lá. Só isso. Então, eu acredito, mas assim, muito pouco. 20% de possibilidade contra 80% de ser apenas uma coincidência. Bem, é o seguinte, LG Mota Imóveis é a imobiliária campeã em vendas, em 2 endereços em Campinas, com sede no Cambuí, na rua Doutor Sampaio Peixoto, 136. E a loja de lançamentos lá no Guanabara, Avenida Barão de Itapura, 1772. Se você está procurando o imóvel ideal, seja para aluguel ou compra, fale com um dos 150 corretores da LG Mota Imóveis. 19 é o código de área, 37227740. O WhatsApp é 995254275. Nas redes sociais, @LG Mota Imóveis. E atenção, no dia 2 de dezembro, sábado próximo, a LG Mota Imóveis realizará a 2ª edição do Jogo da Família com Amoroso e Amigos, às 15 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Compareça, leve 2 quilos de alimentos não perecíveis para adquirir o ingresso. 6 toneladas de alimentos já foram conseguidas. E se você puder comparecer, levar 2 quilos, você vai ajudar na arrecadação de alimentos para as famílias necessitadas de Campinas, para fazer o Natal dessas pessoas um pouco melhor. É uma ação social importante. E claro, evidente, você comparecendo lá, vai ver grandes craques, pentas campeões, tetras campeões, jogadores que marcaram a história do futebol brasileiro e do mundo e da seleção brasileira. Compareça, 15 horas, 3 da tarde, LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. 18h33 e você, CH, qual a leitura que fez daquela foto que você estava conosco hoje lá na tela da Band no programa Os Donos da Bola, hein, CH? Bom, em primeiro lugar, o Kaique França tem contrato. Número 1.
Para ir para qualquer lugar tem que pagar multa. E a Ponte não vai simplesmente abrir mão do Kaique. Duvido que isso aconteça. 2. O Hélio é um cara muito sério. Muito sério. É só perguntar para quem trabalhou com ele. Não é? E ele por onde passou... E o Gleger hoje falou na hora do almoço, jogou com ele e conhece muita gente que adora o Hélio. E o Kaique é mais um atleta, ou ex-atleta dele, que tem o maior respeito por ele. Uma grande coincidência, foi passar férias, estava lá, pode ter relação. Eu não posso acreditar nisso nesse momento, porque é só especulação. Vou repetir, o Kaique França tem contrato com a Ponte. Isso quer dizer o quê? Que ele vai continuar na Ponte. Ah, mas ele não pode sair da Ponte? Pode. É só o Paysandu, no caso, não é? Já que o Hélio dos Anjos está lá, paga a multa e leva. Simples assim. Então, para mim, é uma grande coincidência. E os caras são amigos, não tem nenhum problema disso. Agora, tem uma cutucadinha do Hélio aí, né? Não tem nenhuma forçação de barra. É o mercado, é assim que funciona. Ô, Batista, mas essa possibilidade... que você levantou aí, ela é absolutamente factível. Não estou dizendo que tem pendência, até porque eu não tenho a informação. Não seria irresponsável e nem viria aqui para agitar o ambiente, de jeito nenhum. Mas pode ter alguma pendência financeira, premiação, etc, etc, etc. Né? E aí, essa possibilidade existe. Seguinte, então acerta o meu aí, põe em dia, porque senão eu vou pedir a rescisão na justiça. Né? Quantos jogadores já foram embora da Ponte? Por questão de salários atrasados? Ou todo mundo já se esqueceu do caso Alisson? Por não depósito de fundo de garantia, o Kaique é funcionário da Ponte hoje, por isso que ele tem contrato. Então essa possibilidade que você levantou, olha aí, hein? Estou colocando na condicional. Se existir alguma coisa para ser acertada ainda... Fora esse acerto que o João falou antes de ontem para nós, Brigatti, falou, não, realmente, antes do jogo, entre os dois jogos, entre o jogo do Avaí e o jogo do Tombense, houve um acerto. Mas ele não falou se acertou tudo, até porque a gente nem tem o direito de ficar perguntando muito. Isso é uma coisa muito pessoal do jogador e muito particular do clube. Não, teve pelo menos uma satisfação e entrou algum? Teve. O João falou teve. Então, acertou tudo, não acertou? E o mês de dezembro? E o mês de novembro? O mês de novembro está em aberto. Então, vejam, essa possibilidade existe. E eu espero que a Ponte trabalhe com inteligência com isso, né? Saiba fazer a conta direitinho, para saber, pera um pouquinho, o que é mais vantajoso para a Ponte? Acertar com o Kaique, deixar 0-0, e aí pedir uma compensação financeira, ou não ter esse gasto, porque não temos recurso nesse momento, e propor um acordo para ele. Isso acontece a toda hora no futebol. Quantos profissionais já passaram pela Ponte e tinham, eu vou falar um aqui, tá? O Gilson Kleina. Tinha um caminhão aí, da penúltima passagem, uma delas, mas agora, recente. Não recebeu nada e foi demitido. E aí, o tempo passa, vem um, vem outro. Gilson Kleina tem um acesso com a Ponte em 2011. 2014 era o Guto Ferreira. E tem um vice-campeonato paulista contra o Corinthians em 2017. Né? Então, numa dessas idas e vindas, o que é que foi feito? Isso foi noticiado. Não sou eu que estou dizendo. Ó, deve X. Tá bom. E o salário vai ser quanto? O salário vai ser Y. Então nós vamos pegar o Y do salário e vamos agregar mais um valor mensal junto com o salário para pagar aquele X que está em aberto e você não precisa ir para a justiça. Tá bom, aceitou. Se recebeu o passado, o presente e o futuro, não sei, isso é um problema muito particular. Mas a Ponte já fez isso, eu estou dando o nome aqui, para não ficar nenhuma dúvida. E não foi nessa gestão que aí está. Também para que ninguém se sinta ofendido, porque não é ofensa, é informação. Você faz uma composição, e isso acontece a toda hora no futebol, no Corinthians, no Flamengo. O cara joga ou trabalha como treinador, vai embora, deixa rabo, fica aquele negócio gigante,
depois surge o interesse de novo, vamos sentar, se a gente já aproveita e põe tudo no pacote, é normal isso, não tem nada de ilícito. Então a ponte tem só que fazer a conta. Ó, tá cheio de cara atrás do Kaique França, que ele é um baita de um goleiro? Sim. Tem débito com o Kaique? Eu não estou dizendo que tem. Estou colocando hipoteticamente. Sim, qual é o débito? X. E quanto a ponte poderia cobrar pela quebra de contrato? Tem que depositar aqui. É Y. Quem que é maior, X ou Y? Não. O depósito, aí o pagamento para tirar o cara daqui é maior do que o que a ponte deve para ele. Então paga o cara e põe o preço. Simples assim. E eu acho que ao longo de todos esses anos aqui, quando eu falo desse tipo de coisa que eu não gosto de falar, que é uma coisa muito particular, eu acho que eu nunca fui tão explícito e tão claro como eu fui nessa linha de raciocínio para ilustrar aquilo que quem levantou foi o Batista e eu fui na esteira e acho que isso é possível sim que possa acontecer. A Black Friday UESCO continua premiando sortudos em todo o Brasil. São 30 ferramentas ao longo de todo o mês de novembro. E quem sabe, né, hoje é o último dia, quem sabe uma delas pode ser sua. Então tem que ser agora. Conheça a chave de impacto WS2382K2 300 Nm de torque, motor brushless, mandril de meia polegada quadrada. Bateria 2.0 AH e carregador. Ela pode ser sua também. E não para por aí. Olha só, a furadeira de impacto WS2390K2 com 50 Nm de torque. Mandril com aperto rápido, 2 velocidades e 20 mais 3 posições de torque. Sua parceira para toda hora. É mais prêmio da Black Friday UESCO para você. Você pode concorrer agora. Aliás, tem que ser hoje. É o último dia. É só acessar o passo a passo no Instagram, lá no UESCO. O UESCO é @UESCO, UESCO com W. @UESCO_Brasil. Seguir o perfil, curtir o post oficial da promoção, está lá fixado no feed. Marcar um amigo e depois acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto. É só torcer. Bandeirantes. 18h42, intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a UESCO, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá em cada nova lei, em cada melhoria. Tá na fiscalização, tá em nossas vidas. Tá no novo salário do trabalhador. Tá no trem que liga São Paulo a Campinas. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Alesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Muitas vezes a jornada da vida pode parecer um labirinto. Todos os caminhos te levam para uma situação onde se sinta oprimido e indefeso. Entenda que momentos difíceis fazem parte da vida. Todos passam por isso. Aprenda a lidar com o estresse emocional e procure encontrar alívios imediatos. Não é fácil, mas é possível. Você precisa controlar as emoções e fugir do conflito. Não discuta de cabeça quente. O seu ódio interno e a angústia vão piorar a situação. O ser humano é estrategista por natureza, desde quando o bebê descobre que se chorar a mamãe vai dar o alimento. Mantenha, portanto, a calma e busque estratégias para abordar o assunto. Assim você consegue permanecer mais forte, mais capacitado e preparado para enfrentar aquele momento e sair dele vitorioso. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria, esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos
Batista. 18h48, esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, hoje até 7h30. Ouvinte participando conosco, ouvinte mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui o Sérgio do Botafogo. Eu quero dar os parabéns para a diretoria do Guarani, fez um belo trabalho, vem fazendo um belo trabalho. O Guarani até outro dia estava simplesmente acabado. Hoje tem uma vida financeira saudável, paga tudo em dia e tem feito alguns campeonatos seguros. Haja vista esse ano, que lá pela 25ª rodada já não tinha risco de cair, né? Enquanto a gente viu aí muitos times muito pequenos do Brasil inteiro brigando até a última rodada contra o rebaixamento. Os meus parabéns aí para a diretoria do Guarani. Continua assim, daqui 3, 4, 5 anos nós seremos um clube forte como já fomos. Nós vamos sempre brigar para subir e nunca brigar para cair. Avante, meu bugre. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. E você pode contar com os melhores profissionais do mercado que estão prontos para construir o seu sonho com preço justo e alta qualidade. A Renova Piscinas é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas como Motobombas, Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você está precisando, pode contar também com a Renova Piscinas. A Renova tem equipe, tem mão de obra especializada, materiais utilizados e projetos. Tudo de primeira qualidade, com acabamento, atendimento de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira mais informações no site renovapiscinas.com.br. Você também pode ter mais informações através do celular 19, que é o código de área, e o número 988313199. Funciona também como WhatsApp 988313199. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, amigos da Band. Santino Martins, do Campos Elíseos. Mando aqui a minha homenagem a esses guerreiros jogadores da Ponte Preta. Em nome da torcida Ponte Pretana, vai aqui o meu muito obrigado. E gostaria de mandar uma mensagem para o Batista, que respeito demais como jornalista, sempre tive uma admiração pelo seu trabalho. Mas, Batista, chamar eu e outros que torceu contra o Brasil, não seria contra o Brasil, contra a seleção brasileira, não ficou legal você nos chamar de imbecil. No meu caso, eu digo o seguinte, eu não estava torcendo para a Argentina, eu estava torcendo contra a CBF. E a única maneira de caírem esses caras que estão fazendo tanta porcaria lá na CBF é a seleção perdendo, infelizmente. Então, de novo, eu não estava torcendo para a Argentina, estava torcendo contra a CBF. E a única maneira desses caras saírem fora de lá é o time ficar embaixo, infelizmente, tá? Um abraço, respeito a opinião de todos vocês. Sou muito fã do programa de vocês. Um abraço. Abraço, Santino, muito obrigado. Peço desculpas se você se sentiu ofendido, né? E a todos que se ofenderam. Mas respeito demais a sua opinião, mas essa é a minha opinião.
Então esse negócio de torcer contra, porque é contra a CBF, pelo menos na minha visão, é uma coisa que não funciona. Porque se funcionasse assim, então vamos fazer uma campanha para eliminar, para acabar com a CBF e, consequentemente, acabar com a seleção brasileira. Não vai acontecer isso. Até porque a FIFA não reconhece qualquer outra entidade que não a CBF. Cada entidade em cada país tem o reconhecimento da FIFA. A FIFA tem mais países do que a ONU. Então, a entidade que representa o Brasil, quer goste, quer não goste, com corrupção ou sem corrupção, é a CBF. Então não tem como fazer isso, né? Vamos torcer contra a seleção brasileira, que aí nós vamos tirar esse pessoal de lá. Vai sair esse pessoal, vai entrar um outro pessoal e tudo vai continuar na mesma. Então eu acompanho a seleção brasileira desde 1970. Então eu acho inadmissível alguém que more no Brasil torcer contra a seleção brasileira e a favor da Argentina. Foi isso que eu disse. Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Eu acho que quem é brasileiro tem que torcer para a seleção brasileira, é a representação. Ah, o jogador é isso, é aquilo, é milionário e vive na Europa. Mas quando ele veste a camisa da seleção brasileira, ele está representando o nosso país. Então esse negócio de torcer, né, como acontece muito na política, é o voto de protesto, vamos votar nesse aqui porque não gostamos daquele lá, não gostamos da cara dele, do zóio dele, entendeu? Do que ele fala, vamos votar contra ele. Aí vota contra ele e coloca lá um muito pior, né? Então não funciona. Então me desculpa, eu gosto demais da sua participação, sempre muito inteligente, mas nesse caso eu não admito pessoas que torcem contra a seleção brasileira e torcem a favor de um outro país, né? Como a Argentina, por exemplo. Então é apenas e tão somente a minha visão, o meu pensamento. Eu que estou nesse negócio há muitos anos e acompanho a seleção brasileira desde 1970. É que vive modismo, né? Então vive modismo. É o pessoal da esquerda contra o pessoal da direita, então seleção brasileira, então vamos torcer contra. Aí resolve cancelar pelas redes sociais e resolve torcer contra. É isso, é esse ato que eu acho, não as pessoas em si, mas o ato, o caminho que elas tomam, que é um caminho imbecil. Mais um ouvinte no ar. Olá, Batista, boa noite. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Queria lembrar aí ao Tigrão que há uns programas atrás ele tinha comentado quando o Ceará realmente mostrou interesse por esse Drustra aí, que ele estava contando que não poderia estar acontecendo, como na reunião da diretoria do Ceará, um deles falou assim, vamos atrás desse Drustra aí, que o Guarani está realmente em segundo lugar, que ele está fazendo uma boa campanha, e que na verdade não foi ele que montou esse time, que o próprio Tigrão falou, quem montou esse time foi o Pastana, né? E realmente agora aconteceu, ele indo lá para o Ceará, esse falastrão aí, que ele tem a sorte lá, que ele vai realmente dar nos burros d'água, né? Que para nós, como bugrinos, foi excelente a saída dele. E eu quero realmente agradecer ao Tigrão, porque ele tem uma visão realmente fantástica. Obrigado, Tigrão. Alô, amantes de churrasco! Vamos falar de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo se encontram em Campinas. A Mites Beef Casa de Carnes possui uma equipe preparada para te atender e te proporcionar os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer o seu evento um sucesso, a Mites Beef também oferece esse serviço para você. Com nossos especialistas na grelha, o seu churrasco será inesquecível. E você pode seguir a Mites Beef no Instagram, @Mites Beef Casa de Carnes. Você ganha um desconto só pelo fato de seguir pelo Instagram. Você ganha um desconto especial na sua próxima compra. Não perca essa grande oportunidade, hein? Para mais informações,
ligue 3294-7003. Faça uma visita. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas, em Campinas. Intervalo, voltamos já já, 18h59. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Green Friday Sócio Campeão Guarani Futebol Clube. Atenção, nação bugrina, chegou a hora de se tornar um sócio campeão e aproveitar um desconto imperdível. Somente no mês de novembro você garante 25% de desconto nos planos Vitalícia, Tobogã e Tobogã Inferior. E tem mais, novos sócios ainda levam uma camisa exclusiva adquirindo o plano anual pelo cartão de crédito. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse sociocampeão.com.br. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Bora lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro chegando na sua reta final, 36ª rodada. Resultados dos jogos de ontem na Vila, o Santos perdeu para o Fluminense por 3-0. Mesmo resultado da vitória do Atlético Mineiro no Maracanã diante do Flamengo. O São Paulo conquistou a primeira vitória fora de casa ao derrotar o Bahia pelo placar de 1-0. Quem também venceu fora de casa foi o Inter, 2-0 no Cuiabá. O Palmeiras, jogando no Allianz Parque, goleou
goleou o América Mineiro por 4-0. Botafogo e Coritiba empataram por 1-1 no Paraná. Hoje é a complementação da rodada. 7 da noite tem Grêmio e Goiás. Às 8 no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Paranaense. 8h30 em Bragança Paulista tem Bragantino e Fortaleza. Com os resultados de ontem, o Palmeiras segue na liderança, caminhando a passos largos. Mais um título brasileiro, 66 pontos. Abre 3 em relação ao Botafogo, tem 63. O Atlético Mineiro agora é o terceiro colocado, mesma pontuação. E o Flamengo caiu para a quarta colocação, também com 63 pontos. Na parte de baixo, com o resultado negativo, o Santos se mantém na 15ª colocação com 43 pontos. O Bahia também na zona do rebaixamento. Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Lembrando que Coritiba e América Mineiro já estão rebaixados. É esta a situação do Campeonato Brasileiro da Série A. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h05 em Campinas, e o meu recado agora é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica, residencial, industrial, automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir para você o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, a Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 até as 18 horas. E aos sábados, das 8 até as 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a opinião no programa de hoje. Tema 1. Santos está fora da Copa do Brasil 2024. O Peixe precisaria terminar o Brasileirão na melhor colocação entre os times que não vão à Libertadores no ano que vem. Mas a derrota de ontem para o Fluminense acabou com as esperanças. Tema 2. Em silêncio e sem protesto, Botafogo desembarcou no Rio após o empate com o Coritiba. Delegação alvinegra chegou na tarde desta quinta-feira no aeroporto do Galeão e ninguém quis falar com a imprensa. Teve um problema também, com relação ao Botafogo, porque no trajeto do aeroporto para o Newton Santos, no início da tarde desta quinta-feira, funcionários do Botafogo foram rendidos por criminosos portando armas de fogo na linha amarela, ali na altura do Complexo da Maré. A van operacional, uma Sprinter, um furgão, e do Departamento de Futebol de Transportes, colaboradores alvinegros, e que continham uniformes, equipamentos de trabalho
diversos itens de treino, tudo foi levado pelos assaltantes. Botafogo acionou as autoridades e conta com apoio do poder público para recuperar o material. Os funcionários passam bem, claro, um susto enorme, né? Mas não foram molestados. Ninguém ficou ferido, pelo menos com relação a isso, né? Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Tema 3. É o seguinte, Série B teve 32 demissões de técnicos desse ano. Apenas 3 times não trocaram no comando. Vitória, Criciúma, os 2 subiram, e Novo Horizontino, que ficou pelo caminho. Estes 3 foram os únicos que não demitiram seus treinadores nessa edição da segundona do Campeonato Brasileiro. Começo com você, Tigrão. Qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Falar desse acontecimento lamentável aí com o staff do Botafogo, lá na linha amarela, né? Um lugar realmente muito perigoso. A linha amarela liga ali a Barra da Tijuca, né? Numa ponta, com a linha vermelha na outra e bem próximo dali o aeroporto do Galeão. E realmente é um lugar muito perigoso. É uma via expressa que, inclusive, para quem não conhece ainda, cobra pedágio, viu, Batista? Mas não é pedágio ilegal. Pedágio, cabine, tudo bonitinho. Tem 2 pedágios na linha amarela entre a Barra e a linha vermelha. E é um lugar perigoso mesmo. Passa em algumas regiões lá realmente muito mal frequentadas do Rio de Janeiro. E a gente lamenta muito isso. E ainda o Botafogo ontem, né? Tinha botado um molho todo especial no campeonato. Fez o gol a 51 minutos de pênalti com o Tiquinho Soares. E aí uma festa, uma coisa sensacional, porque o Botafogo ficaria a 1 ponto com 6 em disputa, apesar da superioridade técnica do Palmeiras, né? O campeonato não iria ser, provavelmente não seria decidido no domingo agora, como eu acho que vai ser. Então estava muito próxima a distância, com mais 6 pontos em disputa. Mas o Botafogo faz a 51 e o juiz tinha pedido 7 minutos, na verdade 52. Saiu o pênalti, foi batido o pênalti e o juiz deu mais 3, 4 minutos. Também para mim incompreensível, porque se no momento em que ele deu o pênalti o tempo acrescido já tinha sido esgotado, ele tinha que dar, mesmo que demorou para bater o pênalti, mas o tempo acrescido já tinha sido esgotado. Saiu o pênalti, tinha segundos, tem que deixar bater o pênalti, bateu, sai a bola, termina. Não, ele pediu mais 3 minutos. E aí no minuto seguinte, nem precisou dos 3, ou quase nem precisou, o Coritiba foi lá numa bobeira absurda do Botafogo, que parece que estava comemorando ainda, e os jogadores fazendo conta de como seriam as 2 últimas rodadas. E aí o Edu, né, que jogou muito tempo lá no Brusque, foi lá, empatou o jogo, todo mundo olhando, ele sozinho no segundo pau, num cruzamento vindo da direita. Então tudo errado, o Botafogo para mim está completamente fora do páreo, porque o Palmeiras para mim já é o campeão brasileiro, a menos que uma grande catástrofe futebolística venha a acontecer. Então muita tristeza, muita frustração. O Botafogo, nossa, meu Deus, chegou a ter aí 13 pontos de vantagem com relação ao segundo colocado, né? E aí o Atlético Mineiro, que está com o mesmo número de pontos do Botafogo, o Atlético Mineiro chegou a ficar 21 pontos atrás do Botafogo. Vejam isso, estão ali juntos agora, Atlético do Felipão. Então, muito triste aquilo que aconteceu com o Botafogo, muito frustrante para a sua torcida. O Botafogo é um time lindo, é um time que já cedeu mais de meio time para a seleção brasileira, mas não para fazer amistosinho caça-níquel. Em Copa do Mundo, né? Com Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, Gerson, tudo isso em 70, ó, 40% do time titular. E, infelizmente, aliás, o Garrincha não estava em 70, estava em 58, 62, mas tinha Didi, tinha Nilton Santos, entre outros. Então o Botafogo é um time muito simpático do futebol brasileiro, mas deu bobeira, fazer o quê? O regulamento é assim, e para ainda agravar mais essa situação, essa ocorrência policial muito chata, muito triste, revoltante,
com o material sendo furtado, e graças a Deus, Batistão, que não houve nada de mais sério em termos de lesão, em termos de dano físico aos funcionários que estavam dentro da Sprinter. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Além de ainda correr risco de rebaixamento, a situação do Santos, né, que já está fora da Copa do Brasil do ano que vem. A gente lamenta muito tudo isso, né? Isso é fruto de má administração, de problemas passados. Santos que revelou tanta gente para o futebol do mundo, mas infelizmente vive uma penúria financeira. Estão tentando colocar a casa em ordem, mas vai demorar. E o custo disso é diretamente dentro do campo. Eu espero que o Santos não vá para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas corre sério risco. E ficar fora da Copa do Brasil é só o acúmulo de todos os problemas aí, dentro, fora de campo, mas principalmente administrativos, e a gente lamenta muito. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais e importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Vai viajar? Faça antes a revisão preventiva. Pode contar com a Rocha Autopeças. Acesse para saber mais, rochaautopeças.com.br. Encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você. Fale diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. 19:15, ouvinte no ar. Fala. Boa noite, Carlos Batista e amigos aí da Bandeirantes, Mário Passi de São Paulo. Boa noite. Um tempo atrás aí eu mandei uma mensagem aí comentando sobre o Ricardo Moisés, que dizem nos bastidores que ele tinha interesse numa SAF e talvez não queira subir para poder não valorizar o time e ter melhores condições para essa negociação. Eu sei que tudo isso é uma conjectura, eu lembro que você criticou bastante e estava certo, mas eu acho que aqui vale a pena reiterar, né? Esses acontecimentos aí de novo, tá? Nem é porque eu tenho certeza que ele tem culpa ou não posso falar isso, eu desconheço o rapaz, mas há a necessidade de uma explicação. O que esse Drubsky falou, pode ser que ele seja equivocado de ter falado para tentar tirar o corpo dele fora, mas precisa vir Ricardo Moisés e os demais explicar essa história. E tem dois pontos, o pessoal está focando bastante na questão de não ter se empenhado, não ter interesse em subir, mas ele falou uma outra coisa que é tão ou mais grave que isso, que está meio que passando em branco. Ele comentou que foi o único clube que ele não trabalhou as categorias de base e que a relação categoria de base e profissional no Guarani tem uma questão muito particular. Pô, que questão particular é essa? Porque quando eu ouço isso, para mim questão particular pode muito bem dar a entender que não acontece, não rola, não desempenha. Isso aqui é um absurdo, né, se isso acontecer. Isso também precisa ser muito bem esclarecido aí. Se a gente puder contar com a colaboração que sempre a Bandeirantes dá pra gente nessas explicações, seria ótimo. Muito obrigado aí, um abraço a todos e uma boa tarde. Abraço, muito obrigado. Aliás, tem um áudio aqui, ó, depois da derrota para o Botafogo. Veja como está se contradizendo o Lucas Drubsky. Vamos ouvir o que é que ele falou depois do jogo contra o Botafogo. Eu atesto e falo para todos, né, principalmente para a nossa grande torcida bugrina, que enquanto houver possibilidades, e aqui a palavra ali de ordem dentro do vestiário, é para cabeça baixada de ninguém. Enquanto tiver possibilidades, todos da porta do vestiário aqui para dentro vai estar 100% imbuído em trabalhar mais um pouco,
e trabalhar um pouco mais. De novo, eu não estou aqui para dar desculpa para a torcida, a gente sabe da nossa responsabilidade de estar aqui, todos nós que compomos o departamento de futebol do Guarani, a gente sabe da nossa responsabilidade. E, de novo, a gente tem que trazê-la, absorvê-la e sustentá-la, sabedores também, porque nós criamos essa condição para nós. De novo, criamos mostrando performance. E eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que nós temos totais condições de voltar a apresentar as performances que nos trouxeram, nesse momento da competição, estar disputando um acesso tão sonhado para todos nós, de verdade. É um objetivo que nós estamos muito convictos de que é importante, não só para o clube, mas individualmente para todos que fazem parte do departamento de futebol, da diretoria, enfim, eu tenho certeza que para a torcida nem se fala. Então é mais um posicionamento de força, um posicionamento de falar, de reforçar o trabalho que é feito aqui dentro do Guarani e que nós não vamos, mais uma vez, eu vou ser repetitivo, mas é bom que essas coisas se repitam várias e várias vezes. Nós não vamos entregar a toalha em momento nenhum, de forma nenhuma, enquanto houverem chances da gente buscar esse acesso. Perfeito. Então, falou tudo ao contrário daquilo que ele tinha dito exatamente depois do jogo diante do Botafogo. Aliás, é o seguinte, foi apresentado hoje a entrevista coletiva do novo executivo de futebol que vem para o lugar do Lucas Drubsky. Já colocamos aqui uma parte da entrevista, né, do Juliano Camargo, mas faltou aqui um pedaço onde ele fala sobre com quantos jogadores pretende trabalhar. A pergunta foi do Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani. Vamos ouvir. Nós estamos falando de planejamento. Eu achei interessante você abrir o seu pronunciamento falando que o objetivo é o acesso. Porque o Guarani joga a Série B depois do mês de abril, né? Então já se foca no objetivo final. Esse ano a gente tem algumas peculiaridades. Janela de transferência menor, né? A primeira janela menor, a segunda maior. Então, em tese, você tem que ter um elenco mais formado, mais agrupado ali até o final do Campeonato Paulista para já iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro, porque reforço depois só no mês de julho, né? Baseado nisso, nós estamos falando de um planejamento que começa para uma temporada toda. Então, são duas perguntas numa, basicamente. Você começa esse planejamento com um treinador que hoje tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Primeiro, se no seu planejamento conta com Humberto Louser fazendo a temporada toda como treinador do Guarani, que acho justo, ele participa da montagem do elenco, né, estruturação, planejamento inicial. E segundo, você já recebeu o aval da diretoria. Com quantos jogadores você deve se comunicar no mercado para contratar? Você falou muito em espinha dorsal, né? Você pretende reforçar essa espinha dorsal com uma quantidade de quantos atletas? Vamos lá. Eu acredito que a gente deva ficar em torno de 15 jogadores, 15, 16 jogadores. O Campeonato Paulista ele tem número de 26, né? Então a gente deve pelo menos trazer uns 10 jogadores. A gente quer pelo menos ter um jogador por posição. Eu acredito bastante e nesse elenco que está aqui hoje, que mostrou que é competitivo sim, né? Então buscou, teve no G4 e eu acredito em continuidade. Então assim, eu volto a falar e vou frisar o Criciúma. O Criciúma não à toa chegou ao acesso à Série A. O Criciúma ficou com 12 jogadores do elenco de acesso da Série C, depois jogou a Série B, ficaram 18 a 20 jogadores e agora atingiram o acesso para a Série A. Então, a gente acha que é um caminho a ser seguido, acho que já vem nesse caminho, a gente já tem jogadores da temporada passada, acho que a gente sai na frente, o treinador conhece os atletas, conhece o clube, acho que tem tudo para a gente fazer um ano. A gente vai ter que trabalhar bastante. A gente sabe das discrepâncias de orçamento, de qualidade técnica, em tudo. Mas a gente faltar esforço, se dedicar, isso aí pode estar conversando com o Humberto agora. O torcedor às vezes fica chateado, mas
A gente sabe o que a gente dá a vida por isso, né? A gente está todo dia, 24 horas pensando e querendo ser competitivo e atingir as metas do clube. Então, faltar esforço não vai, e a gente vai tentar ao máximo manter uma espinha, que eu acredito que isso é um dos segredos. Ok, beleza. Já deu para acompanhar aí então. Portanto, né, vai trabalhar com 15 jogadores, contratações, 15 jogadores para a disputa inicialmente do Paulista. Rapidamente, não dá tempo, já estamos aqui na reta de chegada, mas quero ouvir o CH e também o Tigrão. 15 contratações, mais os remanescentes para a disputa do Campeonato Paulista. Foi isso que disse o Juliano Camargo, hein, CH? Contrário, 15 remanescentes e 10 contratações. E eu fiquei feliz, porque ele tem na mente manter uma espinha dorsal. Gostei da entrevista. E você, Tigrão? Você lembra que você perguntou, Tigrão, quantas contratações, né? Lembra? Lembro. Lembro, sim. LG Mota Imóveis? Sim. Eu falei 12 a 15, aí ele falou 13, né? E remanescentes 15, 13, 28, pode escrever 26. Acho que tá legal, gostei da ponderação dele, não veio com muitas promessas que ele ainda nem se assenhorou da situação. E só uma observação, né? O Juliano, é Juliano ele, né, Batista? Sim. Juliano, se eu não soubesse que é ele aqui que você tivesse anunciado, para mim era o Emerson Leão que estava falando. Eu tô falando o timbre de voz. Sim. Voz muito parecida com a do Emerson Leão. E agora na lata. Responde na lata. Felipão conquistou uma Copa do Mundo, 2 brasileiros, 4 Copas do Brasil, 2 Libertadores, foi vice na Eurocopa e é o único brasileiro a treinar um time da Premier League. Na sua opinião, CH, Felipão é o maior treinador brasileiro da história? Sim. E para você, Tigrão, Felipão? Grande treinador, e ontem derrubaram o velhinho, né? Tomou um tombo lá, os caras ficaram apavorados. Tá louco, cara, se quebra a bacia, então, não cola mais. 73 anos, teve um gaiato que pulou em cima dele na hora do gol e ele desmoronou. Aí foi 20, nossa, derrubamos o velho, minha Nossa Senhora, vai cair peça. Felipão é um grande treinador, 73 anos, é um fenômeno, mas o maior treinador do futebol brasileiro é Zagallo. Últimos 2 jogos do Bahia, América fora, Atlético Mineiro em casa. Últimos 2 jogos do Santos, Atlético Paranaense fora e Fortaleza em casa. Últimos 2 jogos do Vasco, Grêmio fora, Red Bull Bragantino em casa. Desses 3 times que estão mais ameaçados, né, pelo rebaixamento, eu sigo com você, Tigrão. Qual tem a tabela mais difícil? Todas as tabelas muito difíceis, viu, Batista? Eu acho que a tabela do Bahia é muito difícil. E para você, CH, prestou atenção aí nos adversários? Sim. Qual a tabela mais difícil? Bahia. Sigo com você, CH. Na sua opinião, quem é o principal destaque do Brasileirão até o momento? Quem é o destaque do Brasileirão? Série A. Time, técnico ou jogador? Olha, boa, viu, CH? Porque a produção não colocou... Jogador. Na sua opinião, quem é o principal destaque do Brasileirão? Quer dizer, leva ao entendimento, o Vinícius Abarca, de que é o jogador, né? Mas se você quiser falar um time, também tá valendo. Eu quero falar um técnico, posso? Pode, fica à vontade, não passa à vontade não, manda bucha. Pedro Caixinha, para mim, uma grata surpresa, tá fazendo um grande trabalho no Red Bull Bragantino.
Bom, então, ô Tigrão, então embarca nessa também. Então manda a bucha aí. O treinador, o time e o jogador. Quem é o maior destaque? Eu vou escolher um aqui porque tá no laço. Pra mim, o Paulinho, centroavante, atacante, segundo atacante do Atlético Mineiro, tá fazendo um campeonato espetacular. Quer arriscar o treinador também ou não? Treinador não dá pra fugir do português, né? Do Palmeiras. Tá bom, então, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Só pra não ficar falando português, o senhor Abel Ferreira. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Valeu, CH. Um abraço pra você e até amanhã, CH. Até amanhã. Olha, é o seguinte, no sábado vamos transmitir aqui Série A do Campeonato Brasileiro. Partida do Corinthians contra o Internacional. Jogo marcado para as 18 horas. A transmissão começa às 5h30. E aí, 18 horas, bola rolando. Narração de Roger Williams, com Carlos Henrique, o bate-pesado, nos comentários, e Vladimir Catarino nas reportagens. Edu Pinheiro estará aqui comandando não só o plantão ao longo do jogo, mas também o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. E aí, no domingo, jogo do Palmeiras contra o Fluminense. Começa às 4h. A transmissão começa às 3h30. Ou 3, né? Começa às 3h. Um mini concentração com Edu Pinheiro, das 3 até as 3h30. E 3h30 começa a grande jornada esportiva. 4 horas, a bola rola. Palmeiras e Fluminense. Leandro Bolles com análise de Gleger Zorzin e reportagens do Vladimir Catarino. Portanto, domingo, 4h. Edu Pinheiro estará por aqui também, né? Já falei. 4h, Palmeiras e Fluminense. No sábado, 18 horas, Corinthians e Internacional. Você aqui na Rádio Bandeirantes não perde nada, absolutamente nada. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã, 11h30 tem o Nossa Área. E às 17 horas tem o Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. É isso aí. Grande abraço. Tchau. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.